Começam os 28 minutos mais verdes da rádio desta semana. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Eu tenho que arranjar outra forma de dizer 28 minutos porque isto está-se a esgotar. Já estás a sentir que digo sempre bem-vindos. 8 temporadas depois já... temporadas. Digo sempre bem-vindos. Já evito o boa tarde. Mas fala do assunto. Ele evita, mas fala do assunto. Mas é um facto. Foram muitos anos a dizê-lo e já... gravamos à tarde. E uns quantos a tentar evitar dizê-lo. Acho que nós raramente gravamos de manhã. Nós gravamos sempre à tarde. Sim. Portanto, é normal também dizermos boa tarde. É uma questão de... Não, mas sabes que eu tenho alguma... É parte do bem-vindos. Tenho que pensar bem-vindos. Tenho que pensar aqui. Tens de pensar aí num bordão diferente. Está bem. É verdade. Esta semana não é uma emissão especial 8 anos. Não, desculpa, é uma emissão especial porque todas são especiais. Sim, é verdade. Não, mas dos 8 anos. Durante março todas até podem ser especiais. Mas vamos, mais uma vez, voltar à história das emissões passadas do aquecimento verbal. Vamos buscar uma notícia que falámos, por acaso também foi em 2015. Mas já vasculhar na memória, minha gente. Não, mas é engraçado porque tanto aquilo na agora emissão, desfocou e voltou a focar. Tanto na emissão, ela passa a vida. Nós temos consciência quando é que isso acontece, gente. Porque naquela emissão que o Carlos veio fazer connosco, foi uma notícia que me levou para lá. E uma das notícias desta semana foi exatamente a mesma coisa. E até demorei um bocado mais a procurar, foi um bocado mais difícil de encontrar. Uhum. Mas esta semana... Notícias boas que nós temos sempre. Temos uma notícia boa, mas não vamos começar pelas boas, vamos começar pelas más. No entanto, eu vou dizer uma coisa óbvia, mas que tem sentido, que é esta semana foi cheia de dias. Por isso tivemos o dia da árvore, tivemos o dia da água, tivemos o dia em que começou a primavera, o dia da poesia. O dia da poesia foi uma semana cheia de dias. Cheia. Vocês perceberam o que é que eu quis dizer. E vai ser, por isso nós estamos a gravar na sexta, a emissão passa no sábado e está disponível online no domingo, mas a Hora do Planeta também foi esta semana. Pronto, vai ser no sábado. Esta semana. Eu gosto de chamar a hora em que as pessoas veem televisão às escuras. Pronto, é isso que eu acho. Whatever you wanna call it. Pensem no que ele acabou de dizer. Eu não tenho nada contra o evento, acho que na parte de sensibilizar faz todo o sentido, mas depois o sumo, e até há várias iniciativas da Hora do Planeta sempre todos os anos. Sim. Este ano até tive alguma dificuldade em encontrar... Eu acho que houve um grande boom num determinado um ano ou dois, que se falou muito. Sim. Aqui em Portugal, quando aderimos, sim. Primeiro ano, sim. Primeiro e segundo ano talvez. E agora já... Hora do Planeta. O ano passado acho que até houve um concerto também, alguns ali na... Sim, eles fazem sempre eventozinhos, não é? Uma corrida ou um concerto. Mas este ano a divulgação tem dado... Zero. É basicamente isto, zero. Nós partilhámos um evento na nossa página do Facebook, mas eu nem tenho presença ao certo do que é que vai acontecer. No entanto, deixar o alerta, por favor, poupem na energia. E não só na Hora do Planeta, faz favor, gente. É porque depois o boom de voltar a ligar todas as luzes também é uma coisa que... Exato. Respira uma hora e agora sufoca aí 2 minutos. A ideia é sensibilizar, não é só naquela hora de género. O meu trabalho está feito por este ano. Por este ano. Não é assim. Não é? E depois o dia, como é que é? O dia 0, o dia em que nós escutamos os recursos todos do ano. Cada vez é mais cedo. Para os mais distraídos, também muda a hora, portanto vejam lá. Só naquela da amizade, tá bom? Se estão a ouvir no sábado, muda de sábado para domingo. Se a partir daí... E não se esqueçam que é aquela hora que muda que dormimos menos uma. Exato. Portanto, se não mudarem, chegam atrasados. Bom, feitos os alertas todos e engonhando um bocadinho... Tipo os alertas vermelhos sempre que há tempestades e coisas assim. Vamos passar para as notícias desta semana. É que esta é muito má para começar. A primeira é triste, é muito triste. Vamos falar então de Sudã, que foi o rinoceronte branco do norte macho que faleceu esta semana e é o último era o último rinoceronte branco do norte macho. Ou seja, a partir de agora só existem 2 fêmeas desta espécie. Ok, estamos cientes? Boa. Esta notícia foi a notícia que me fez voltar ao passado. Porquê? Porque nós na emissão 157 do dia 24 de novembro de 2015... Acho que foi a primeira que eu vim assistir, mas não falei. Sim, talvez tenha sido a emissão que a Laura veio assistir, mas não participou, porque começou pouco tempo depois a fazer as emissões connosco. Já falámos nesta emissão de um rinoceronte fêmea, rinoceronte branco do norte, fêmea, que tinha falecido e que restava apenas 3 rinocerontes brancos do norte.
Com a morte do Sudã, restam apenas 2 fêmeas. Na altura falava-se até de um processo assim, uma tentativa de fertilização, mas já lá vamos porque temos novidades sobre isso. Ok. Portanto, a saúde de Sudã estava-se a deteriorar de dia para dia e eles resolveram abatê-lo. A mesma coisa tinha acontecido há 2 anos e meio atrás com um outro rinoceronte branco do norte, fêmea. Já tinha uma certa idade, Sudã tinha 45 anos, eu tive a oportunidade de ver que a outra rinoceronte, se não me engano, chamava-se Nola, e também faleceu já com 40 e muitos. Exatamente, Nola. Faleceu também já com 40 e muitos e também teve que ser abatida porque já estava muito velhinha e a sua saúde estava-se a deteriorar com algumas infecções e tudo mais. Sudã sofria de problemas nos músculos e nos ossos, provocados pela idade, e no início de março a equipa da Reserva Natural informou então que o rinoceronte tinha sofrido uma recaída de uma infecção que tinha apanhado há alguns tempos e então resolveram esta semana abatê-lo. Sudã era já muito velho para procriar por vias naturais, pelo que a única esperança de evitar a extinção da subespécie está no recurso a técnicas de fertilização artificial. E agora os números são impressionantes, antes de falarmos de todo o esquema que vai ser tentado para a reprodução. São 9 milhões de dólares necessários para este processo. E a angariação de fundos até foi bastante curiosa, que eles fizeram uma campanha ao estilo Tinder. Pois foi. Criaram um perfil no Tinder para o Sudã para ver se conseguiam então angariar os 9 milhões de dólares necessários para fazer este processo de fertilização. A fertilização artificial será feita na rinoceronte Najin, que é a única das 2 fêmeas que é fértil, e é a derradeira esperança para a conservação desta subespécie. No entanto, atenção, que o processo é complexo, por isso, antes de mais, garantir que a Reserva Natural recolher o material genético do macho, que será usado nestas tentativas de reprodução, e caso isto aconteça, será necessário que, além dos óvulos de Najin e dos sêmen de Sudã, uma fêmea de rinoceronte branco do sul sirva de barriga de aluguer. Ok. Portanto, reformulando, vai ser os óvulos e o sêmen de 2 rinocerontes brancos do norte que vão ser introduzidos ou vão tentar que seja fertilizado após a fertilização e que se reproduza num rinoceronte branco do sul como a barriga de aluguer. É uma outra subespécie. Sim, que é uma outra subespécie. Isto era uma tentativa que já tinha sido falada na altura, em 2015. Na notícia também se falava deste processo. Talvez para aumentar a taxa de sucesso, porque se só existem 2 fêmeas e só uma delas é fértil, e para além disso a idade delas não deve ser assim tão baixa. Atenção que também não existem assim tantos rinocerontes brancos do sul. Então... eu não tenho os números aqui. Okay. Na altura, em 2015, não eram mais de 10. Ok. Os do sul. Os do norte agora são só 2 fêmeas. E por isso, não sei, a notícia não trazia grandes informações relativamente a esta subespécie. Mas já se falava na altura. Eu ainda procurei para ver se tinha sido feita alguma tentativa, entretanto, se tinha sido falhado ou não, mas não encontrei nada sobre isso. Okay. Pelos vistos, se foi feita alguma, vão continuar a tentar, porque foi recolhido o material de Sudã para ser usado para novos testes e vamos ver, mas eu não sei se há muita expectativa, muito otimismo. Era uma coisa interessante e não sei, talvez pessoas de biologia que assistam e que queiram participar, falar sobre o assunto. Sim, ou conheçam ou nos possam dar informação para falarmos sobre o assunto, seria interessante também perceber se já são tão poucos indivíduos do rinoceronte branco do sul, que esforços é que eles têm feito já nesse sentido da fertilização e da continuação da espécie. Pois. Porque, quer dizer, se eles já têm o exemplo do norte, não vão deixar morrer os do sul, não é? Isto é como tudo. Há vários cenários, há sempre várias espécies e há várias coisas para falar. Normalmente as partes mais catastróficas e com mais alarme são sempre aquelas que levantam mais atenção. Se calhar tarde demais. Isso agora era uma conversa que dava pano para mangas. A gente ficava aqui a falar sobre situações em que tivemos constantemente a ver o fim da estrada a chegar e só quando estávamos quase aqui do precipício
é que acordámos. Precipício. Mas é uma notícia bastante triste e denota que em 2 anos e meio, mais ou menos, portanto estamos em 2018, isto foi em 2015, 2 anos e pouco, entretanto um dos 3 que restava já faleceu, restam 2 fêmeas e hoje em dia ainda é preciso um macho é preciso um macho e uma fêmea para que para se crie uma nova vida, portanto... Sim, é uma notícia, não sei. E assim, é uma notícia fundamentalmente triste porque não estás a dizer que é uma situação é uma situação má, mas pode ser invertida. Estás a dizer, aconteceu isto e não há volta a dar ponto. No fundo é. Percebes? Não há revés, porque, só o mau. E é que para todos os efeitos a viabilidade de fertilizar aquelas espécies fertilizar uma subespécie do sul com organismos, entre aspas, de uma subespécie do norte. Isso em termos biológicos, eu não sei muito de biologia, já não me lembro de tudo aquilo que dei de biologia, seja na faculdade, seja no 12º e secundário e tudo mais. Mas eu não sei se isso vai ser assim tão fácil. Para serem subespécies diferentes, obviamente que têm diferenças. Agora, e eu vou falar sem saber, o que eu acho intuitivamente é que as diferenças possam ser tipo cavalos e burros, por exemplo. Pois, talvez. Estás a perceber? Sim. Portanto, quer dizer, senão eles nem sequer tentariam, nem sequer considerariam uma hipótese fertilizar um rinoceronte do sul. Se nos conseguirem ajudar nestas dúvidas, mandem-nos um mail. Sim. Ou comentem no Facebook, souber, uma mensagem por Facebook, ou comentem se estiverem a ver no YouTube. Se quiserem vir cá. Se estiverem a ver no YouTube, assinem o canal, deixem um like e comentem, se faz favor. Mas comentem, isso foi muito mercenário agora aqui no meio desta demasiado. notícia. É porque eu não tenho dito. Foi too eu much. não tenho dito. Mas pronto, ficou a dica. Mas pronto, comentem ou mandem-nos um mail, aquecimentoverbo@gmail.com, e teremos todo o gosto em ler, em sermos esclarecidos. Sim. Nós estamos aqui para levantar as lebres, mas também estamos aqui para ser esclarecidos. Claro. E esta era a pior notícia da semana. É a notícia que é inevitável e mesmo assim, para além disso, rinocerontes em geral, não é? Sim. É uma espécie que está bastante ameaçada. Quer dizer, pensem que todos os maiores mamíferos, já demos esta notícia aqui também há cerca de 1 ano e tal, os maiores mamíferos que nós conhecemos no planeta estão em perigo. Portanto, gente, se querem continuar a ter a ideiazinha do leão e do rinoceronte e do elefante e da girafa e do hipopótamo e tudo muito engraçado, não é só no zoo, tá? Sim, porque ao contrário do que muita gente pensa, o ser humano não é o maior mamífero que existe. De todo. Bom, vamos... Filosofias à parte. Filosofias à parte, vamos mudar de assunto. Pensem bastante clima, não é? neste tema e de clima. Vamos passar por uma notícia mais alegre. Vamos respirar fundo. Porque temos em Portugal a Árvore Europeia de 2018. E com esta vos deixo. Hã? Não deixa nada. Não que deixo, ainda falta para acabar o programa. Portanto, não. O sobreiro assobiador, que está na aldeia de Águas de Moura, no concelho de Palmela, foi distinguido numa competição que envolve árvores de diferentes países europeus e foi então eleito a Árvore Europeia de 2018. Nuno Calado, que é engenheiro florestal, secretário-geral da União da Floresta Mediterrânea e o responsável pela participação portuguesa neste concurso, revelou a satisfação pelo prémio e acredita que é muito importante para a árvore portuguesa e para o sobreiro em si, que infelizmente também vemos bastantes notícias de sobreiros que são abatidos para construir isto e aquilo, mas isso é outra conversa. Pois. Em segundo lugar ficaram os ulmeiros ancestrais de Cabeza Buey em Badajoz, nossa vizinha Espanha, e em terceiro lugar ficou um carvalho russo. As árvores espanholas têm cerca de 450 anos e são consideradas a última representação das florestas urbanas da Extremadura. Já o carvalho russo é um carvalho comum, tem cerca de 188 anos e cresceu numa área de proteção ambiental no oeste da Rússia. Okay. Esta foi a 8ª edição do Prémio Árvore Europeia do Ano e foi organizado pela Associação de Parceria Ambiental. Concorreram 13 países este ano: Portugal, Rússia, Espanha, Hungria, Reino Unido, Eslováquia, Lituânia, Roménia, Polónia, Bulgária, República Checa, está quase, Croácia e Bélgica. Foi a primeira vez que Portugal participou. Uau. E ganhámos logo à primeira. Estima-se que o sobreiro assobiador
tenha sido plantado há 234 anos e tem cerca de 30 metros de diâmetro de copa e 17 metros de altura. Boa. E agora a pergunta que vai aí no vosso íntimo é: assobiador, porquê? Porquê? Isto era óbvio, a gente tinha que, não Não podíamos é? ir embora sem responder à pergunta Não íamos habitual. deixar esta dúvida no ar. Ora então, dada a sua copa muito larga, quer ao nascer do dia, quer ao pôr do sol, as árvores pousam na copa e fazem um chorrear imenso. Daí ele se chamar sobreiro assobiador. Na verdade é por causa dos pássaros. Sim, que é o aquela R pessoa que assobiado. explica as piadas. É por causa dos pássaros que pousam nos ramos deste sobreiro que ele ganhou este nome de assobiador. Se bem que os pássaros não assobiam. Enfim. Cantam. Chilvam. Mas não, agora a sério, eu participei. Votaste? Sim, a votação estava aberta online. Só que realmente não foi uma coisa que houvesse uma divulgação e partilha de Não. links e não sei o quê. Eu só vi Foi as uma notícias. colega minha que me enviou o link e disse vota. Era possível votar em 2 árvores e eu não me lembro qual foi a segunda que eu votei. Mas isso quer dizer que mais gente votou no nosso sobreiro e noutra qualquer. Porque depois os segundos, os ulmeiros de Espanha, quer dizer que eles foram, sendo os segundos mais votados, havia a hipótese, por exemplo, se calhar de várias pessoas terem votado no sobreiro e nos ulmeiros, Sim. independentemente, porque aquilo não dava ordem qual é que querias que ficasse em primeiro e em segundo. Era só votavas em 2 árvores. Ok. Portanto, ou seja, quer dizer que na interseção de todos esses 2 votos de toda a gente, o sobreiro ganhou. Até seria se calhar engraçado saber mesmo o número de votos. Sabes, não eu estou posso a ver. pedir. Essa- Estou a dizer, seria interessante se eles tivessem revelado. Eu acho que provavelmente não disseram quantos Eu por acaso votos. até acho que sim, eu é que cortei isso do texto quando eu escrevi a notícia. Pronto, mas acredito que não tenha sido uma votação com muita gente. Ora, segundo eu estou a ver aqui na notícia do público, foi onde eu fiz, por isso foi a votação que decorreu em fevereiro e contou com cerca de 200 mil votos. No total. No Quer dizer que total. foram umas 100 mil pessoas. Sim, portanto, a árvore, o sobreiro assobiador teve 26.606 votos, os ulmeiros espanhóis 22.323. Ok, a diferença não foi muita. E o Carvalho 21 mil e tal. Exatamente. Mas pronto, 200 mil votos, não sei como é que eles fazem a contabilização, se é 200 mil participações ou 100 mil pessoas Pois, isso com também. 2 votos. Mas realmente era assim. Mas era engraçado porque todas as árvores tinham uma imagem que realmente pudesse caracterizar essa árvore e todas tinham características especiais, se fosse pela idade, no caso dos ulmeiros, 450 anos. Eu lembro-me que havia algumas árvores que era pela sua altura ou dimensão. O sobreiro, aqui foi identificada a questão do ser assobiador, vá. E as imagens eram bastante engraçadas, porque eram 2 ou 3 imagens que pudessem caracterizar a árvore ou mostrar pelo menos a árvore e o ambiente à volta. Como se fosse assim um bilhete de identidade. Sim. Depois tinhas, eu acho que era uma no Reino Unido, que era extremamente antiga também, mas estava tipo sozinha no meio do nada. Estava tipo árvore, depois Sim. um bocado de pasto e depois uma floresta. Tipo, estava Sim, ali estava destacada, isolada estás a ver? ali, Exato. Mas pá, pronto, é uma coisa diferente. Acho que é uma iniciativa boa também para chamar a atenção da biodiversidade e da questão toda de flora e flora tradicional. Sim, Não o é? sobreiro é nacional. Estamos a falar de árvores autóctones dos seus países. Exatamente. Acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade aqui, até porque todas eram identificadas, tinham a espécie, tinham essa característica especial que podia ser, por exemplo, no caso dos ulmeiros, os últimos representantes estavas a ler, região da Extremadura. sim, Não era região Não era completamente. da floresta Da urbana- floresta urbana da Extremadura. da Extremadura, portanto, sempre que são últimas espécies ou últimos exemplares de um tipo de Floresta, pode ser. floresta, assim, de flora de um flora. determinado local, acho que é relevante. E todos acho que tinham essa característica, não ser os últimos, mas de serem autóctones, serem do sítio mesmo, originais. É interessante, lá está. E depois, para além disso, pronto, aquilo era contado quase como se cada árvore tu carregavas em cima e aparecia a historiazinha que dava-te logo tipo a altura, a dimensão da copa, a idade, e depois tinhas ali um pequeno mais sobre. E pronto, era uma coisa super simples. Tipo, o site, eles avisavam logo no início do site que tinha de ser 2 votos, tu não conseguias Votar apenas numa. votar apenas numa, portanto.
realmente o sobreiro foi o mais votado, mas isso não quer dizer que todas as pessoas que votaram no sobreiro queriam que o sobreiro fosse o mais votado. Pois, lá está, era aquilo que estavas a dizer, podiam ser segundos votos também. Sim, pronto, é curioso, se calhar foram 100 mil ou 200 mil pessoas que votaram, seria interessante ver este número aumentar de ano para ano, ou seja, aumentar o interesse nisso, não é? Sim, até porque isto é como tudo. Depois da gente ganhar uma, agora vamos ouvir falar da árvore europeia do ano no próximo ano. Isto é certinho. É o típico, não é? Isto é certinho. É como o Festival da Canção, é igual. É exatamente a mesma coisa. Até porque eu já disse, estou à procura dessa informação. Esta já era a oitava edição. Por isso, e foi a primeira vez que também Portugal se participou. Portanto, agora, a partir de agora, pronto, não sei se podem, provavelmente não se repetem árvores. Vamos concorrer no próximo ano com uma outra árvore. Felizmente também ainda temos bastante flora assim que resta. Sim, não é tudo eucaliptos ainda. Pois, o Pinhal de Leiria teria sido um bom candidato. Pronto. Daqui a 5 anos, talvez. Mas eu quero acreditar que em Portugal, incluindo ilhas, ainda podemos ir buscar ali umas quantas espécies. Sim. E depois, se todos os anos há uma edição, quer dizer, há uma renovação, não é? Sim. Mas acho, é o que eu disse, e vou voltar a repetir, acho uma iniciativa importante. Agora, também é assim, digo-te uma coisa, não foi assim tão divulgado, mesmo agora os resultados não foram assim tão divulgados. Os resultados eu achei mais, porque eu pelo menos no meu Facebook foi aparecendo numa data, e mesmo nos sites de notícias foi aparecendo... Sim, mas tens de pensar que também há todos aqueles, como é que se chama? Estou-me a esquecer do nome, que eles usam para ver aquilo que tu mais gostas e dão-te a informação. Algoritmos, obrigado, era isso. Sim, ok. Mas é assim, eu estou a falar, pronto, tipo mass media, não é? Sim. Se tu pensares, se calhar apareceu em algumas notícias porque foi o dia da árvore e oportunamente a votação acabou e foi divulgada no dia da árvore, se calhar era mesmo esse o objetivo, não sei, pensei nisso. Sim. Mas se não, é uma daquelas notícias típicas que nós sabemos e que quando der jeito e não houver notícias boas para dar, no final dos jornais aparece fomos obrigados, exatamente, depois do intervalo. Mas sabes que eu por acaso acho que foi mais divulgado este prémio do que ser o dia da árvore, e o dia da água acho que também passou muito... Não, o dia da água então foi péssimo. O dia da água não passou... se falou do dia da água e temos tido imensos problemas de água, seca, poluição... Tudo, e o dia da água passou assim, hoje é dia da água, a sério, porque antes tinha sido o dia da poesia, acho eu, ou o início da primavera, e falou-se imenso, porque era o dia da poesia, porque era o início da primavera, foram os dois, dia 20 e 21, foram 20, os dois 21. seguidos, e falou-se, e depois, e a água. Com a quantidade de problemas que temos tido, acho que é preciso também dizer que o Ministro do Ambiente, quando toca a água, nunca disse que a situação estava resolvida. E insiste na mensagem que, efetivamente, o problema não está resolvido. E não está. E esse pormenor, eu acho que é de valorizar. Porque, efetivamente, não é o facto de ter estado 3 semanas a chover, que já não acontecia, efetivamente, há algum tempo. Bastante. Mas os níveis das barragens a sul do país continuam abaixo do normal para esta altura, apesar de ter aparentemente ter chovido muito. Continuam com as cotas de seca. Eu sou contra aquela conversa de chove aqui, devia chover era ali, ou devia chover em algum lugar. Eu acho que deve chover em todo o lado. Obviamente que há sítios em que se calhar precisa mais que outros, mas isso também... Há outras zonas do planeta que precisam mais água. Mas sabes que isso no outro dia eu comentava isso antes de começar a chover. Porque às vezes as pessoas dizem assim, isto devia de chover, é onde eles têm plantações e aqui podia estar sol. Não sei se vocês perceberam, antes destas tempestades todas seguidas que temos tido, quando, janeiro, início de janeiro. Sim. Uma seca imensa durante imenso tempo. Eu não sei se vocês notaram, mas eu senti isso especialmente. O ar estava praticamente irrespirável. Sim. Porque a chuva também tem essa capacidade. Uma data de partículas que estão no ar é filtrado. Caem, não é? Na água. E eu senti muita diferença. Portanto, mesmo nós, como seres humanos, numa cidade, precisamos de chuva. A água existe com vários papéis. Exato.
Não é só com o papel de o solo continuar fértil. Se calhar é que o pensamento tem de ser o contrário, que é, aqui temos poucos sítios onde a água pode ser absorvida, devíamos ter mais espaços verdes. E não, aqui é tudo alcatrão, não precisa de chover. Tá bem, amores, então vamos pôr no ar, tá bom? Pôr no ar, vamos deixar de respirar, vamos começar a ter tosses alérgicas daqui até mais não. Fala a pessoa que está com tosse há uns 3 meses, que deve ser comum, porque ultimamente as gripes é 5 meses, metade do ano, que é quando é inverno, depois a outra metade é verão, que isto, né? É o equilíbrio. O equilíbrio sempre, yin e yang. E todas esse tipo de coisas, quer dizer, no verão as coisas aquecem mais porque estão sequíssimas e ressequidas, não é? Depois os edifícios têm problemas porque secaram demais, mas não é preciso água aqui na cidade, é só preciso água lá longe, que é tipo a poucos quilómetros de distância, na verdade, a comida que vocês comem, mas enfim, se comerem comida nacional. A água é efetivamente precisa em todo o lado. É vida. É vida. Este dia da água deste ano passou muito. Não foi. Ok. Passou muito ao lado, na minha opinião, apesar dos constantes alertas do governo de que a situação da seca ainda não está resolvida. O que é que tem sido feito também, além de dizer que a situação não está resolvida? Pois é que não basta dizer só não está resolvido, preciso fazer alguma coisa. As entidades existem para fazer alguma coisa, são eleitas para fazer alguma coisa, tomar uma atitude, não sei, digo eu, talvez. De qualquer forma, alegadamente, façam a vossa parte, poupem a água, tenham cuidado na utilização da vossa água. Quem diz água diz consumos em geral. Sim, energia exato. Também, não se esqueçam a hora do planeta. Hora do planeta, a água, para consumir, controlem lá isso. Mas é uma questão de controle, não é? Sim. É só tipo, o que vocês veem que é completamente desnecessário, eliminem. Exato. Pronto. Nós não podíamos apagar esta luz porque agora gravamos, mas se calhar antes, quando não tínhamos vídeo, podíamos se calhar gravar às escuras. Eu cheguei a sugerir fazermos um programa por causa da hora do planeta às escuras, mas ninguém me levou a sério. Ele não me sugeriu a mim, foi há uns anos atrás. Pois não sei, acho que não foi a mim. Não, acho que não. Porque senão eu tinha aceitado, eu sou louca para isso. Bom, chegou ao fim o programa desta semana. Já sabem que passa na Rádio Utopia, na Rádio Ideias e na Rádio Zero. Rádio Utopia e Rádio Ideias aos sábados e Rádio Zero domingo. Não vou dizer ao Inga porque a Laura está sempre a implicar comigo. Não, diz lá então, tens de avisar as pessoas. Rádio Utopia, 3 da tarde. Rádio Ideias, sábado, 3 da tarde. Rádio Ideias, sábado, 2 da tarde. Rádio Zero, domingo, 6:30 da tarde. Pronto, e aí, uma boa sugestão é nós, se calhar, pormos este horáriozinho tipo destacado no nosso blog e no nosso Facebook. Já está. E depois dizer, vão só, tipo aquele pinned post. Temos que ir embora. Temos de ir embora, gente. Beijinhos. Para a próxima eu volto assinem um pouco mais doce, tá bom? E deixem o like. Isto não soa nada bem. Assinem e coisa. Até para a semana. E até para a semana. Tchauzinho.